Repertório de bolso, argumento superficial. Essas são inseguranças que você tem tido na sua redação? Eu sou o professor Pedrinho e hoje a gente vai falar sobre essa grande polêmica desse repertório de bolso e também eu vou te ensinar a como resolver de uma vez por todas o fechamento dentro dos seus parágrafos de desenvolvimento para a gente conseguir se aproximar do 900+, que é o objetivo que a gente tem no Enem 2025, não é? Pois é. Então, fique neste vídeo para você não ter mais esse tipo de insegurança na hora de escrever a sua redação. Roda a vinheta. Então, vamos lá, vamos entender essas polêmicas por trás da redação. E aqui a gente também vai ter uma parte prática, porque eu vou mostrar exemplos para vocês do que seria esse possível repertório de bolso, como a gente tem um argumento que é de fato validado, com autoria, enfim. O foco deste vídeo é ensinar a vocês a entender esse repertório de uma maneira adequada, qual é o melhor tipo de repertório para a gente utilizar e fazer com que você entenda de uma vez por todas esse conceito de marca de autoria. Mas antes de qualquer um desses tipos de conceito, de a gente aprofundar essas ideias, eu quero saber, você já está inscrito no canal do Questão de Texto? Ainda não? Então já se inscreva, ative as notificações para que você não perca nada do que a gente coloca por aqui. E claro, siga a gente nas redes sociais, porque a gente também compartilha muito conteúdo legal acerca de linguagens, de redação, lá no Instagram, no TikTok, enfim. Mas eu sei que você está neste vídeo para aprender sobre redação neste momento, então vamos à nossa aulinha. Pessoal, então, uso de repertório, marca de autoria, duas informações importantíssimas para que a gente atinja uma boa nota lá na redação do Enem. Pois é. Então, a primeira coisa é a gente entender como o repertório sociocultural é avaliado, para que assim a gente consiga saber do que se trata quando se fala aí na internet sobre esse tal desse repertório de bolso. Então, o repertório ele é avaliado em 3 níveis, mas a primeira coisa de todas é a gente entender o que é repertório sociocultural, como que eu consigo validá-lo, Pedrinho, me dê uma luz, me ajude. Bom, repertório sociocultural, esse conceito aqui, se refere à utilização de conhecimentos de outra área. Então, vamos escrever isto aí. Conhecimentos de outras áreas. Certo? Como assim conhecimentos de outras áreas? Você vai utilizar, dentro da sua redação, conhecimentos que você adquiriu ao longo da sua formação. Então, vocês podem utilizar coisas da filosofia, coisas da sociologia, da história, da geografia, da língua portuguesa, da biologia. Às vezes, você pode ir para o contexto cinematográfico, caso você goste de assistir a filmes, assistir a séries, então a gente pega aí esse recurso audiovisual. A literatura também é uma excelente forma de validação de repertório. A verdade é que repertório é o seu conhecimento de mundo, e é por isso que a gente se refere a esse conhecimento de outras áreas. E aí, para que o repertório tenha validação dentro da sua redação, a gente precisa que ele tenha legitimidade. Esse é o primeiro ponto. O que é um repertório legítimo? É um repertório que existe. Você não o tirou de vozes da sua cabeça. Você não inventou essa referência. Eu tenho certeza de que você já fez aquela infeliz pergunta ao seu professor de redação em um contexto presencial, seja na escola, seja no cursinho. Eu mesmo já ouvi essa pergunta várias vezes dando aulas de redação. Pedrinho, e se eu inventar o meu repertório? Querido, pelo amor de Deus, não faça isso, não conte com a sorte. Vai que pesquisam esse repertório e a chance de pesquisarem é grande. Obviamente, o corretor comprometido, quando ele vê uma referência meio duvidosa, ele vai procurar. E se ele procurar e observar que o seu repertório não tem legitimidade, você vai ser penalizado muito fortemente, ok? Então não conte com a sorte, isso pode custar sua vaga. Para de inventar. Vocês têm muito conhecimento, vocês estudam várias áreas, então não há porquê a gente ficar inventando o repertório. Então, legitimidade sempre vai trazer essa perspectiva de verdade acerca daquele repertório, de onde você tirou essa referência, eu consigo validá-la, ok? Então é sempre legal a gente trazer o nome de quem fez aquele conceito, trazer a área de conhecimento, trazer algum detalhe sobre aquele filme, sobre aquele livro que a gente vai utilizar. Então esse é um ponto bem legal para que assim a gente consiga garantir a legitimidade dentro da redação.
Já quando a gente fala de pertinência, nós estamos nos referindo ao fato de ter ou não a ver com a temática, aquele repertório que foi selecionado. E é daí que vem essa polêmica do repertório de bolso. Porque quando a gente fala desse repertório de bolso, a própria cartilha do participante, que foi divulgada pelo INEP neste ano de 2025, ela promoveu a ideia de que repertório de bolso é aquele que a gente observa de forma muito repetida em várias redações, vários participantes usam aquelas frases de pensadores muito decoradas, aquelas obras literárias muito batidas. Então, isso foi sinalizado como repertório de bolso. Mas qual que é o problema desses repertórios? É que muitas vezes a gente força para que ele caiba na argumentação. Então, não é que haja um problema de você utilizar a Constituição ou utilizar a Utopia de Thomas More, né? Vocês gostam muito desse repertório. Não é que isso seja problemático, mas é porque, às vezes, a gente tenta encaixar uma coisa que, na realidade, não é cabível dentro daquela discussão. E aí isso acaba comprometendo o texto, porque não é pertinente, é uma coisa meio forçada. Então, esse repertório forçado vai ser penalizado, como sempre foi, tá? Então, não é uma novidade, a gente até colocou já vídeo no Instagram sobre isso, mas não é uma novidade, ok? Então, a gente precisa levar em consideração que repertório de bolso tem a ver com o fato de você, beleza, ter um repertório legítimo, aquilo de fato existe, aquela referência de fato é conhecida por você, só que ela não se aplica a todo o tema de redação. Eu preciso me prender ao eixo temático específico daquela proposta. Por isso que a gente vai selecionar repertórios para defender aquele tema dentro daquele recorte com o qual a gente vai lidar naquele momento em que a gente faz o texto. E aí vem o ponto mais importante de validação argumentativa, que é a produtividade do repertório. Então, quando você legitima esse repertório, quando você mostra que ele é pertinente, ou seja, ele tem a ver com a sua temática, ele, para que seja produtivo, precisa se articular à sua argumentação. E aí, eu gosto muito de dar uma dica aos alunos. Tentem fazer a leitura dos parágrafos de desenvolvimento, principalmente, que é quando a gente, de fato, observa esse repertório mais robusto, importante para o desenvolvimento argumentativo. Faça a leitura sem o repertório. Se o seu parágrafo continua fazendo sentido, tem alguma coisa errada. O repertório ele não foi, de fato, necessário para a compreensão daquela argumentação, porque se ele fosse, na ausência dele, o parágrafo ficaria incoerente, ficaria sem a possibilidade de que a gente compreendesse realmente aquele repertório. Tive uma coceirinha aqui no meu nariz, engraçado isso, né? Mas enfim, sigamos. Bom, então aqui, esse foi um exemplo que eu printei lá da cartilha do participante, em que eles selecionam essa ideia do repertório de bolso. Olha só, Utopia, a famosa obra do escritor britânico Thomas More, retrata uma cidade perfeita, livre de mazelas sociais. Então aqui, quando a gente observa essa primeira parte, nós vamos sim ter um repertório, nós vamos sim ter uma referência textual e a gente vê que há um processo de legitimação desse repertório. A gente traz um detalhe acerca do escritor, quem escreveu a obra. Mas essa obra existe? Sim. Mas será que ela é cabível para o contexto que o tema exigiu? Então, olha lá. No entanto, a realidade brasileira é adversa, a idealizada na obra, pois os desafios para a valorização da herança africana no Brasil são uma problemática existente. Cidade perfeita, livre de mazelas sociais, valorização da herança africana. Percebe que é uma coisa forçada? É como se eu quisesse fazer tudo caber nesse repertório para que ele seja utilizado sempre, independentemente do contexto, independentemente da temática. Então ele não é 100% pertinente a essa discussão. E olha que aqui a gente fala de um cenário de introdução, de um cenário em que você vai utilizar o repertório como um elemento de contextualização para que você consiga fazer o ganchinho com a sua tese, que é a sua opinião a ser defendida ao longo do texto. Então aqui, gente, fica muito forçado, aqui fica realmente ruim a utilização desse repertório e a gente não percebe pertinência, muito menos produtividade, já que eu não consigo articular essas duas coisas. Percebe? Aqui fica muito ruim se a gente faz essa articulação. Aí, terminando, assim, é possível identificar duas causas principais para essa conjuntura, a inércia governamental e as desigualdades sociais. São argumentos interessantes quando a gente fala dessa questão da necessidade de valorização da herança africana no Brasil. Mas tudo partiu de uma referência que não agrega para esse processo argumentativo. Então,
Então, como que eu poderia ter um repertório de fato produtivo que não configurasse esse repertório batido de bolso e ainda assim validar a minha argumentação? Então, aqui eu trouxe um exemplo para que a gente veja esse uso produtivo de repertório sociocultural e a nossa famosa marca de autoria. Mas antes, vamos comentar um pouquinho sobre essa marca de autoria. O que é essa marca de autoria? Então, quando eu falo de marca de autoria, nós precisamos pensar realmente na apresentação de uma reflexão da pessoa que está escrevendo o texto dentro daquele cenário de opinião. Então, aqui a gente pode mostrar um impacto do problema sobre o qual se fala. Esse é um ponto legal. Impacto do problema. Sempre importante que nós registremos aqui. Ou então, a gente pode pensar na necessidade de que se antecipe a intervenção. Então, aqui, a gente vai falar dessa antecipação de intervenção. Maravilha. Intervenção. Dizendo que algo precisa ser feito para a efetiva resolução da problemática, que pode ser uma coisa mais genérica. Mas é importante que a gente sinalize para mostrar que a gente não só reproduziu um discurso, a gente usa aquela referência, a gente fala daquele argumento, mas principalmente para que se apresente uma reflexão final. E aí eu peguei aqui um parágrafo de desenvolvimento 1, extraído de uma das redações nota 1000 do ano de 2024, e essa pessoa escolheu como argumento 1 a ser sinalizado lá no projeto de texto na introdução, o racismo estrutural. Então a gente precisa, nesse parágrafo, ter como primeiro elemento essa retomada da ideia do racismo estrutural para que a gente consiga depois avaliar os outros critérios. E aí, para que a gente pense numa boa argumentação, sempre tentem responder a 3 perguntinhas. O que vai ser retratado dentro desse parágrafo? Então isso é o que a gente chama de tópico frasal, que vai ser a temática desenvolvida ao longo de toda aquela argumentação. E por que a gente vai falar disso? Então é uma fundamentação importante na hora de você apresentar o seu repertório, de você explicar esse repertório e relacionar a argumentação. Até que a gente chega ao então, que é uma conclusão a que se chega a partir do material textual que você entregou dentro do texto. Então, se você segue esse roteiro aqui, fica muito melhor dentro da sua redação. Então, vamos analisar esse parágrafo juntos aqui. Vou marcar, vou até pegar uma cor diferente aqui, vou pegar a cor roxa para marcar os conectivos. Então, vejamos. Nesse cenário de apagamento da herança africana, porque nesse cenário, para retomar o que acabou de ser dito ali na introdução, evidencia-se, então vamos aqui já trazer o argumento. Quando eu usar esse azulzinho, vai ter a ver com a argumentação, o racismo estrutural como um de seus causadores. Afinal, a pessoa trouxe na introdução 2 causas, ela sinalizava que analisaria 2 causas acerca do problema, e a primeira dessas causas era, de fato, o racismo estrutural. A esse respeito, então, falando aí da perspectiva do racismo estrutural, a filósofa brasileira Marilena Chaui, então olha só, aqui com o amarelinho, o repertório. A filósofa brasileira Marilena Chaui aponta que a sociedade tende a transformar diferenças em desigualdades, ou seja, elemento de natureza explicativa para a gente esclarecer alguma coisa. Só vou fazer uma crítica. Gente, o J é uma letra na qual a gente precisa colocar pingo, igual o I, tá? Então não ignorem o pingo do J. Ele fica triste com isso. Estabelecido um padrão de conduta, aqueles que dele divergem são inferiorizados, sendo violentados, antes de tudo, simbolicamente. Então, olha que interessante. Se nós estamos falando de uma desvalorização da herança africana, e a gente sabe que a herança africana representa, sobretudo, as pessoas negras, então a gente vai considerar que realmente existe socialmente, devido a essas desigualdades, uma violência simbólica atrelada a esse grupo social. Então, gente, quando se propõe a análise da Marilena Chaui, isso tem a ver com a temática, isso tem a ver com o racismo estrutural, com a desvalorização da herança africana? Claro! Então isso não é um repertório de bolso. Isso é um repertório que dentro dessa temática é muito bem empregado, muito bem selecionado.
Então aqui a gente tem um repertório que muito provavelmente vai se mostrar produtivo. Agora o que a gente precisa analisar é se ele de fato vai se atrelar ali de maneira adequada, se ele vai se associar profundamente à argumentação. Devido a essa lógica de hierarquia, olha que interessante esse conectivo utilizado. O Brasil, país de origem colonial e escravocrata, essa explicação, ela já tem um viés que vai guiar o processo argumentativo do texto. Estabeleceu o modelo cultural europeu, branco e cristão, como referência a ser seguida, censurando, por exemplo, olha aí, censurando, por exemplo, as manifestações religiosas próprias dos negros escravizados, os quais tiveram que preservar a sua fé e os seus ritos em um processo de sincretismo religioso, por medo da opressão. Excelente relação do que foi proposto pela Marilena Chaui e o que essa pessoa sinaliza como problema social que motiva essa desvalorização da herança africana. Então aqui, gente, muito bem colocada essa referência. Isso sim é um repertório produtivo, porque a gente parte daquela base de inferiorização a partir da desigualdade e ilustra isso, nesse caso, a partir de uma percepção histórica na sociedade brasileira. Aí vem agora, olha só, um elemento já de fechamento. Por conseguinte, a esse tratamento historicamente racista, então olha aí, historicamente racista, olha essa validação. Só arrumar isso aqui porque ficou sem a forma geométrica, né? Pronto, agora sim. Persistem odiernamente adjetivações negativas atribuídas às religiões de matrizes africanas. Preconceito esse que inibe muitos herdeiros dessa cultura de a exercerem publicamente, temendo represálias, o que se caracteriza como uma agressão simbólica. Então, olha tudo isso aqui, ó. Inibe muitos herdeiros a exercerem essa cultura publicamente e isso constitui uma agressão simbólica, olha só, tornando esse repertório produtivo, fazendo referência ao que foi dito lá no repertório. Porque aqui no repertório nós falamos de uma violência que acontece principalmente, antes de tudo, simbolicamente. Tudo conectado. Muito bom. Muito bem feito esse repertório. E aí vem a conclusão do parágrafo, que aí é o que vai evidenciar a marca de autoria. Olha só. É pertinente combater os estigmas associados às tradições africanas. Então, se eu falo de um combate a esses estigmas, eu estou antecipando uma necessidade de resolução do problema, uma necessidade de antecipação da intervenção. Então, muito bom. Isso é o que a gente observa como uso produtivo do repertório e essa validação final, esse trechinho aqui que eu vou destacar para vocês, ó, ele constitui a nossa marca de autoria. Então é isso que a gente precisa considerar em todos os nossos textos, em todos os cenários dissertativo-argumentativos, ok? Porque a gente vai sinalizar uma validação de competência 3 a partir desse recorte de autoria, certo? Então vimos aí esses detalhes acerca da competência 2 e da competência 3. Depois dessas dicas, se você seguir esse passo a passo, é impossível que você não atinja uma boa nota nessas competências e se aproxime do 900+, e quem sabe da nota 1000. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo até aqui. Não se esqueça de inscrever-se no canal, de, enfim, ativar as notificações, siga a gente nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!